Existe um ditado popular que diz: a curiosidade matou o gato. Infelizmente, alguns anos atrás, quem quase morreu fui eu. Quando eu deixei a curiosidade falar mais alto, eu fui ver o que não era da minha conta, pois eu acabei vendo uma coisa que até hoje eu não sei o que era, pois o medo e o pavor que eu senti foi tão grande que até hoje, depois de tanto tempo, eu ainda tenho a cisma de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. O meu nome é Cristiano Alves. Hoje moro na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando eu era moço, eu morava em um pequeno povoado que pertence ao município de Santa Rita de Cássia, aqui mesmo, perto da divisa da Bahia com Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 19 anos de idade. Eu gostava muito de lidar com animais, principalmente cavalos e bois. E o seu Gilson, que é o pai da minha esposa, tem uma pequena fazenda que tem a distância de 3 quilômetros do povoado no qual eu morava. Ele criava algumas cabeças de gado e a gente fazia suas plantações. Pois em sua propriedade tem um riacho, que ele abastece uma lagoa e assim ele usava a água para irrigação, com isso conseguindo produzir o ano todo. No dia 25 de agosto de 2007, em um sábado à tarde, eu fui para a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele que estava no curral chegou em casa e me disse: Cristiano, vamos lá no curral, eu preciso de sua ajuda, pois tem uma vaca tentando parir já há um tempo e eu acho que o bezerro está atravessado. Depois de ouvir o que ele disse, automaticamente eu me prontifiquei em ajudar, pois não tinha veterinária ali por perto naquela época. Com isso, eu, o Juan e o senhor Gilson ficamos lidando com a situação da vaca por um bom tempo. E quanto mais demorava para o bezerro nascer, eu percebia que o seu Gilson ficava agoniado. Até que finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro, que graças a Deus nasceu com vida. E após alguns minutos, ele já estava de pé. Depois disso, retornamos para a casa do meu sogro. Fiquei mais um pouco e depois peguei a minha bicicleta e fui embora para minha casa. Isso era por volta das 10 horas da noite. Mesmo estando em uma noite clara, eu peguei a lanterna, amarrei no guidão da bicicleta e segui pela estrada que dava acesso ao povoado. No caminho, eu vi uma luz azulada que estava longe, pois a estrada tinha poucas curvas, facilitando assim a minha observação. Continuei pedalando e com pouco tempo a luz acabou desaparecendo em meio à escuridão. E para minha surpresa, a mesma luz reapareceu, só que dessa vez com mais intensidade. A luz até parecia um farol de moto pela distância que estava. Depois, me deu a impressão que ela estava na altura da copa das árvores. Aquilo acabou me confundindo ao ponto de eu achar que eu estava tendo uma ilusão de ótica, ou algo assim. Entre o povoado e a fazenda do meu sogro, existe um cemitério antigo, que não era utilizado por décadas. Mesmo assim, alguns moradores do povoado de vez em quando faziam um mutirão de limpeza para manter o cemitério bem preservado. Com o muro na parte da frente e cerca de arame farpado em volta do restante da área, continuei pedalando e percebi que a luz estava dentro do cemitério. Achei muito estranho tudo aquilo, voltando a imaginar que poderia ser novamente uma moto. Então fiquei bem curioso para saber quem era e o que estava fazendo dentro do cemitério, naquela hora da noite. Quando eu cheguei bem perto do cemitério, eu desci da bicicleta e a deixei escondida na beira da estrada e fui caminhando bem devagar,
para que ninguém pudesse notar a minha presença. Quando eu cheguei em frente do muro, eu olhei para dentro e não consegui enxergar mais a tal luz. Porém, me deu a impressão de eu estar escutando alguns gemidos que vinham na parte do fundo do cemitério. Na hora eu já pensei maldade. Eu imaginei até que poderia ser algum casal que estavam traindo seu cônjuge e foram namorar escondido, pois em pequenas cidades raramente existe motel, e nestes casos geralmente acontecem em locais ermos. A maldita da minha curiosidade falou mais alto, e com cuidado eu passei pela cerca e fui andando bem devagar, beirando a própria cerca de arame farpado. Então eu fui na direção dos barulhos. Eu não podia acender a minha lanterna, pois eu também não queria ser visto. Mas quando eu cheguei no meu objetivo, que era lá no fundo do cemitério, eu quase tive um troço. Quem estava lá dentro não era uma pessoa, muito pelo contrário, era um ser totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, ou mesmo ouvido falar. Aquilo parecia uma criatura saída dos filmes de terror. Ela era do tamanho de um homem e tinha os seus braços e pernas que lembravam os de seres humanos. A criatura estava sentada de cócoras e o seu rosto parecia ter um focinho que estava dentro da terra sobre uma antiga sepultura. Na hora eu fiquei imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer qualquer barulho e tentando me manter em silêncio. Porém, de repente aquela criatura se levantou e ficou de pé. Apesar de ser noite e como estava a poucos metros da criatura, eu pude ver bem. Sinceramente, foi nessa hora que me bateu um gigantesco arrependimento por eu ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha grandes olhos e uma pelagem escura. Ela não usava roupa e o seu rosto me lembrava de um tamanduá. Aquela coisa começou a olhar na minha direção e iniciou um rosnado e terminou em um gruído. Só sei que era um barulho estranho. Em seguida, aquela criatura deu um grito tão alto e tão agudo que me fez se arrepiar dos pés à cabeça. Com certeza ela já sabia que eu estava ali. Só foi a criatura dar um passo na direção onde eu estava que o meu coração quase saiu pela boca, de tanto medo que eu estava. Em desespero, eu corri como nunca, atravessando a cerca de qualquer jeito, fazendo em mim vários arranhões, deixando até pedaço da minha camisa para trás. Sem olhar para trás, e depois de uns 50 metros, eu cheguei na estrada e percebi que a criatura não tinha vindo atrás de mim. Eu fui até onde estava a minha bicicleta, mas ao invés de eu ir para a minha casa, eu voltei para a casa do meu sogro e comecei a gritar desde a portaria. Chegando lá apavorado e quase botando os meus bofes pela boca, a dona Zenaide, que é a minha sogra, e a Camila, que é a minha namorada, que hoje se tornou a minha esposa, me viram naquela situação e também entraram em desespero, achando que tinha acontecido alguma coisa ruim comigo. Elas perceberam que eu não conseguia falar, então Dona Zenaide, a minha sogra, foi fazer um chá enquanto eu tentava me acalmar. Minutos depois, já mais calmo, foi então que eu consegui relatar para eles o que eu tinha visto no cemitério. Seu Gilson ficou sem querer acreditar. Então ele falou para mim que era para a gente ir lá ver que marmota era essa. Eu fiquei em uma sinuca de bico, mas não teve jeito. O meu sogro pegou o revólver 38 e ligou o carro. E disse, vamos lá que eu quero ver quem que vai mexer com a gente. Então eu e o meu cunhado Juan e ele
Partimos para ver se a criatura ainda estava por lá. Quando a gente pegou a reta e passava em frente ao cemitério, eu acabei vendo a mesma luz na mesma direção que estava antes. Mostrei para eles, só que o homem era teimoso e quis ir até lá para conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério. Não avistamos mais aquela mesma luz. E lá dentro do cemitério ele me disse: "Rapaz, deixa de ser frouxo, homem. Como é que um sujeito desse ainda quer casar com a minha filha?" Após eu ouvir todas aquelas palavras que saíram de sua boca, na hora o meu sangue ferveu e eu desejei do fundo do meu coração que aquela criatura aparecesse novamente, só para ele ver que eu não estava mentindo. A gente ficou uns 5 minutos dentro do carro e não ouvimos qualquer barulho e nem vimos nenhuma luz. Como a gente já estava na metade da estrada, ele me levou logo até o povoado, para que no outro dia eu pudesse pegar a minha bicicleta lá na fazenda. E no outro dia eu acordei bem cedo e fui pegar a minha bicicleta que estava na casa da minha namorada. E chegando lá, eu já fiquei sabendo das novidades. O meu cunhado me disse que quando eles estavam voltando para a fazenda, uma criatura semelhante à que eu havia descrito para eles estava em frente ao cemitério. Assim que o meu sogro viu aquilo, acelerou o carro e começou a rezar desesperadamente. Em seguida, eles perceberam que havia uma luz azulada de formato esférico que estava seguindo o carro deles. A tal luz seguiu o carro até a portaria da fazenda, vindo desaparecer logo em seguida. Até hoje eu não sei que criatura era aquela no cemitério, se era uma assombração ou algum ser de outro planeta. Mas eu acredito que aquela luz azulada tem algo a ver com aquele ser. Depois de todo o ocorrido, eu acabei ficando com uma cisma danada de passar naquela estrada à noite. E até os dias de hoje, o meu sogro continua morando na mesma fazenda. Mas aquela foi a única vez que a criatura de fato apareceu para a gente. Meses e anos passaram após o ocorrido, e cada dia que passa, mais e mais pessoas afirmam terem visto aquela mesma luz azulada circulando naquela estrada. Mesmo gostando muito de escrever e contar histórias, eu jamais havia transcrito o caso que eu vou narrar. E durante muitos anos, eu evitei comentar o ocorrido comigo, com medo de que isso trouxesse novamente à minha memória os fatos acontecidos naquela noite. Apenas a minha família sabe o que aconteceu. E agora, eu irei contar a vocês algo que quase me fez cair duro de medo, lá pelo início da década de 90. Minha prima, na época com 17 anos apenas, foi morta em uma tentativa de assalto. Ela estava andando de bicicleta, atravessando o parque da cidade, para ir até a casa de ração comprar comida para o gato da família, quando foi parada por 3 homens. Na verdade, parada é uma força de expressão. Ela foi puxada pelos cabelos e derrubada da bicicleta. Na queda, ela machucou a perna e teve dificuldades para se levantar. Quando ameaçou a correr, foi derrubada novamente e logo em seguida foi esfaqueada. Os ladrões levaram a bicicleta, todo o dinheiro que ela tinha no bolso e a deixaram lá para morrer. Foi terrível vivenciar aquele acontecimento. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu nutria uma amizade fortíssima pela minha prima Helena. A família inteira ficou bastante abalada. Também não era para menos. Uma menina tão jovem e bonita perder a vida dessa maneira, e por um motivo tão banal, é algo capaz de destruir a vida da família e também de todos ao redor. Apenas um dos ladrões foi pego. Eles eram usuários de drogas. Estavam ali apenas esperando alguém passar.
justamente para aproveitar a grande oportunidade para cometer o roubo. Infelizmente, a minha pobre prima estava no lugar errado e na hora errada. O ladrão que foi preso contou que ela foi morta para que não gritasse por ajuda, já que o parque não estava totalmente deserto. Haviam pessoas fazendo exercícios ao redor e várias outras andando de bicicleta, e pessoas também jogando futebol nas quadras de esportes da praça. Ele ainda disse que a culpa havia sido dela mesma, quem mandou ela querer correr e gritar. Demorou um tempo para a família se recuperar. As risadas dela, suas brincadeiras e o seu espírito feliz e divertido faziam muita falta a todos. Os pais dela, a minha tia e o meu tio, nunca mais foram os mesmos. Essa dor nunca desapareceu do olhar deles dois. Mesmo depois de muitos anos, a gente ainda conseguia perceber que alguma coisa na feição deles mudou para sempre. Eles perderam todo o brilho. Os olhos deles pareciam sem expressão, sem cor e sem vida até hoje. Algum tempo depois do funeral, eu ainda custei acreditar que ela havia ido embora. Eu visitava o túmulo dela quase todos os dias e ficava lá conversando com ela durante horas. Na minha mente, eu acreditava que ela deveria estar se sentindo só ali naquele lugar, deserto e sem companhia, e sem ninguém para conversar. Eu ficava indo lá para fazê-la se acostumar com aquele lugar e para que ela não pudesse sentir um choque muito grande. Eu sei que isso parece loucura, mas fez com que eu me sentisse bem e que aceitasse melhor a ideia da morte dela. Aos poucos eu fui me acostumando, até que um dia eu não senti mais a necessidade de ir até lá. Eu continuava sentindo falta da minha prima, mas o meu coração não pedia mais para que eu continuasse fazendo aquelas visitas. Então, no primeiro dia que eu passei sem ir até lá, eu me senti um pouco mal. Me senti triste mesmo, como se deixasse ela esperando em vão, como se eu devesse a ela aquelas visitas e aquelas, entre aspas, conversas. Então, à noite eu dormi em minha casa, a mesma casa que hoje eu habito com a minha mulher e meus 2 filhos. Quando eu despertei, ouvindo o barulho dos carros que passavam numa avenida próxima, eu olhei para o relógio e vi que ainda era madrugada. Eu estava com o pensamento totalmente direcionado a Helena e me sentindo culpado por eu não ter ido até lá conversar com ela. Eu havia perdido totalmente o meu sono. Eu tentei ler um livro para ver se o sono voltava, mas eu não conseguia me concentrar em nada, apenas no pensamento de que ela estava lá, se sentindo sozinha e triste. Eu fiquei deitado de bruços, apenas ouvindo o ruído esporádico dos carros que transitavam na madrugada. Era uma madrugada de muito calor. Eu me lembro que eu dormia numa cama de abrir, posta na sala de entrada da minha casa, pois estávamos recebendo a visita dos meus avós e eles estavam ocupando o meu quarto. Eu estava bem desconfortável, primeiro por estar dormindo em uma cama diferente da qual eu estava acostumado, e segundo, porque eu estava bem próximo à janela que dava para a rua e além do barulho do motor dos carros, tinha a luminosidade da rua, que nem a grossa cortina conseguia neutralizar. E por fim, a figura da Helena que não saía da minha cabeça. Deitado naquela posição e descoberto, de repente eu senti 2 mãos fortes segurar os meus tornozelos. Pareciam muito fortes e completamente geladas. Eram mãos ásperas e pareciam ser bastante grossas. O susto inicial se transformou em pânico quando eu senti nitidamente um dedo igualmente gelado subindo por minhas costas, como numa massagem horripilante, e pela sensação de medo e de impotência que me causou. O meu coração parecia querer sair pela boca de tão forte que batia. Eu achei que eu fosse morrer ali mesmo, sufocado pelo medo e pela angústia que eu sentia enquanto aquele dedo subia pelas minhas costas bem lentamente. A minha vontade era de gritar,
mas eu simplesmente não conseguia, pois eu estava completamente paralisado. Apesar de sentir o meu coração batendo mais rápido e mais forte como nunca eu havia sentido antes, eu não conseguia mover mais nenhum músculo do meu corpo. Quando aquele toque horrível atingiu a região da minha nuca, eu senti os meus cabelos esticarem de uma forma indescritível. Eu estava congelado pelo medo e pelo frio, mesmo diante daquela situação aterrorizante. Eu elevei o meu pensamento tentando não enlouquecer pelo inusitado. Eu tentei convencer a minha mente de que aquilo que estava acontecendo era apenas um sonho ou alguma sugestão da minha mente que estava impressionada pela lembrança da minha amada prima. Eu continuava ouvindo nitidamente os automóveis passando na avenida próximo da rua onde eu moro, cortando assim o silêncio da madrugada, com o ronco dos motores. Não suportando mais aquele martírio, eu pensei no que poderia ser e me dei conta assombrado que isso poderia ser coisa da Helena. Eu concluí desesperado antes de fechar os olhos e tentar fazer a minha mente não pensar mais nela, mas isso era impossível naquele momento. Então eu ouvi bem ao lado da cama as risadas zombeteiras dela, rápida e seca, assim como um rádio que é ligado e desligado imediatamente. E num esforço mental monstruoso, eu consegui por alguns segundos superar o pavor que sentia, e rezei mentalmente com todo o fervor, mesmo sendo próximos como éramos. Esse era um contato que eu não estava preparado para ter. E mesmo se um dia eu esperasse por isso, eu não gostaria que fosse dessa forma como aconteceu. Em minha oração, eu tentava dizer isso a ela. Eu disse que se ela quisesse fazer contato comigo, que fizesse de uma outra forma, pois desse jeito estava me deixando muito aterrorizado. O engraçado foi perceber que o toque gelado não havia sumido imediatamente. Primeiro ele percorreu o caminho das minhas costas e desapareceu na ponta dos meus pés. Atordoado de medo, eu permaneci deitado de bruços, sem coragem para sequer me cobrir a cabeça afundada no travesseiro. Assim eu fiquei até que o dia clareou de vez e o meu pai abriu a porta do quarto dele, passando assim pela sala ao lado da minha cama, onde eu estava. E mesmo assim eu não tive coragem suficiente para me levantar. Apenas quando a sala já estava cheia de gente e com o sol bem no alto iluminando toda a casa, foi que eu finalmente me levantei, ainda tremendo de medo. Foi durante o café da manhã, com toda a família na mesa, que eu revelei o ocorrido, mesmo achando que não acreditariam em mim. Pois felizmente, todos não só deram crédito ao relato, como prometeram mandar rezar uma missa pela alma da Helena. Então, durante a missa realizada alguns dias depois, eu estava me sentindo muito oprimido. Eu estava bastante angustiado, olhando para a fotografia dela próximo ao altar e ouvindo as palavras do padre a respeito dela. Durante todo o tempo da missa, eu não conseguia parar de chorar. Foi ali que eu realmente consegui aceitar o fato que a minha prima e melhor amiga estava morta e que eu nunca mais a veria. Todo esse tempo na minha cabeça era como se ela estivesse se mudado para aquele cemitério e continuasse por ali, só que dessa vez sozinha e sem ninguém. Foi difícil olhar para a porta de saída da igreja no final da missa. Eu a vi ali de pé, segurando um buquê de flores, parecido com o que eu havia levado em minha última visita. Ela me sorriu eternamente, enquanto as pessoas passavam através dela, sem notar sua presença. Depois ela me disse adeus, com a cabeça, e se foi. Deu as costas e foi descendo as escadas na direção do cemitério, que ficava do outro lado da rua. Depois desse dia, eu nunca mais chorei a morte dela. E todas as vezes que eu me lembrei dela até hoje, foi com alegria e muito carinho.
Tempos depois, ainda lembrando daquilo tudo, eu recordei das brincadeiras que ela e eu fazíamos e das conversas sérias que tínhamos a respeito da morte. Eu me lembrei inclusive de quando ela, sorrindo, ameaçava que viria puxar os meus pés quando morresse se eu não fizesse as coisas que ela me pedia. Por causa do trauma, nunca mais eu pude dormir com os pés descobertos, mesmo durante o dia e mesmo em pleno verão. Eu continuei indo sempre ao túmulo dela, levar flores e pedir para que ela nunca mais repetisse aquele tipo de brincadeira. E até hoje até que tem funcionado. É cada um fazendo a sua parte. Sou eu não a deixando sozinha, e ela não me visitando durante a noite, assim me fazendo morrer de medo. Hoje me bateu um desespero. Por incrível que pareça, isso nunca aconteceu comigo. Sempre ouvi passos pela casa e sempre os ignorei, porque ela sempre me ignorou. Mas hoje, justamente hoje, sexta-feira 13, ela resolveu aparecer. Quando eu digo aparecer, é aparecer mesmo. Hoje eu vi sua face. E te juro, pela primeira vez, roguei a Deus e a todos os santos depois de muito tempo. Não quero que vocês acreditem no que estão lendo. Eu nem sei se estou escrevendo isso, mas imagino estar escrevendo, ou falando, sei lá. Acho que para espantar o medo. Um medo que eu nunca senti antes. Devo estar conversando com o meu inconsciente. Já devo estar ficando louca. Minha sanidade deve estar abalada. Nem sei se isso é real. Era nisso que eu queria acreditar, que nada disso é real. Só que querer não é poder. Enfim, já que é para contar o que está acontecendo, então vamos começar do começo. Alguns dizem que é dom o que tenho, mas acredite, se eles vissem o que vejo, não diriam isso. Ver os mortos não é legal nem bonitinho. Eu tenho um pé na senzala. Era assim que minha avó, por parte de mãe, dizia. Eu sou espírita e às vezes sinto e vejo coisas que não me agradam, principalmente em lugares onde morreram pessoas que faleceram antes da hora, como é o caso do lugar onde eu moro. Esse ano faz exatamente 42 anos que a minha tia se matou no banheiro. Confesso que até hoje não acredito muito na história que a mãe do meu pai contava sobre o que aconteceu, como aconteceu. Minha tia tinha na época 13 anos. Ela era uma moça calada, que andava sempre de cabeça baixa, gostava de escrever poesia. Uma boa filha. Ninguém nunca iria imaginar que ela pudesse fazer isso, tirar a própria vida. Porém, o que me fez desacreditar na história é o fato de que minha avó disse que ela gritou: "Pai, eu não quero morrer." Uma pessoa que está prestes a cometer suicídio não fala isso. E outra coisa curiosa é que a arma que meu avô encontrou no banheiro junto ao corpo dela era uma garrucha enferrujada que meu pai brincava na rua com seus colegas, e não encontraram impressões digitais na arma. História estranha. Meu avô pediu socorro para um vizinho, que negou a ajuda, porque ela estava sangrando e ele não queria sujar o carro de sangue. Meus avós não tinham telefone em casa e minha avó teve que ir atrás de uma ambulância, e na época aqui era muito complicado encontrar ajuda. A estrada era de terra e também era noite. Quando minha avó conseguiu socorro já era tarde. Ela chegou morta no hospital. O tiro foi dado às 23h30. Ela morreu faltando 10 para meia-noite. Da meia-noite até as 3 da manhã é a hora que eu sempre ouço e vejo as coisas. Tem outras histórias também que eu já ouvi da minha outra tia. Ela já morou aqui
e dizia que ouvia barulho de corrente pelo quintal à noite, vozes pedindo socorro. Aqui já foi terreno de escravos. Muitos morreram aqui. Eu nunca ouvi correntes, mas vozes. Também já ouvi uma história do tio do meu pai, que dizia que aqui tinha um poço no quintal, que depois que foi soterrado para poder construir a outra parte da casa, e que durante a construção 2 pedreiros se desentenderam e um matou o outro e depois jogou o corpo no poço. Ele nunca foi encontrado. Sei que é difícil acreditar nessas histórias. Eu mesmo não acredito nelas. A dos escravos até podemos relevar. Conheço lugares onde escravos morreram, que é considerado assombrados. A Praça da Liberdade é uma delas. Mas a do poço e do suicídio, tenho minhas dúvidas. Mas acredito nos fantasmas. Eles existem. Há 15 anos que moro aqui e convivo com eles. Eles sabem que posso vê-los e ouvi-los. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, até o dia que um deitou ao lado da minha cama e dormiu abraçado comigo. E não era tal paralisia do sono, onde você está acordado, mas não consegue se mexer e tem alucinações. Digo isso porque quando deu 3 horas da manhã, quem estava abraçado comigo levantou-se e foi embora. E quando foi às 7 horas da manhã, minha mãe recebeu um telefonema do hospital, dizendo que meu tio, que estava internado por causa de um câncer, havia morrido. Adivinha que horas ele bateu as botas? 3 horas da manhã, a hora morta. Foi aí onde as coisas começaram a piorar. Sussurros, vozes, até tapa na cara eu já levei. Nesse dia fiquei nervosa, levantei da cama e mandei o que quer que fosse para o inferno. Minha irmã ficou assustada e achou que eu era louca. Disse para que eu parasse de ver filmes de terror. Antes fossem os filmes de terror. Você deve estar se perguntando, por que você diz que é ela? Como você sabe que é ela? É como eu disse, uma pessoa que vai cometer suicídio não pede socorro. Ela está presa aqui, anda pela casa, ao contrário dos outros fantasmas. Ela sempre me ignorou, só que hoje, logo hoje, ela resolveu me notar, resolveu dizer quem a matou, resolveu revelar o que aconteceu realmente. Meia-noite, o despertador do meu celular disparou. Deixei ele na cozinha carregando. Eu estou sozinho em casa. Estava lendo quando aconteceu. Deixei o livro ao lado da cama e fui desligar o aparelho. Assim que levantei da cama, vi a porta do banheiro abrir. Ela fica de frente para a minha cama. Respirei fundo, fui até a porta e fechei. Depois fui para a cozinha, peguei o celular e desliguei. Aí foi o que me toquei, que o despertador está programado para as 6 da manhã e não à meia-noite. Senti um frio na espinha. Meu velho dizia que quando isso acontece, a coisa tá feia. Deixei o celular em cima da mesa e comecei a rezar baixinho enquanto voltava para o quarto. Só que toda vez que chegava no Ave Maria, esquecia o resto da reza. Quando cheguei na minha cama, evitei olhar para a porta do banheiro. Deitei de costas para a porta que dava para a cozinha. Assim que fechei os olhos, senti alguém sentar na minha cama e passar a mão nos meus pés. Meu coração disparou. Lembrei de outra coisa que minha avó falava. Na hora do medo, rezar ou creio em Deus Pai. Foi assim que fiz. Só que na hora que cheguei na parte, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, a porta do banheiro abriu abruptamente. Sei lá, acho que por impulso abri os olhos e quando olhei, lá estava ela, cabelos compridos e pretos, caído sobre o ombro.
Sua face não tinha face, e sim um rosto em decomposição. Ela esticou os seus braços em minha direção e gritou. A sua voz foi tão alta e assustadora que eu quase desmaiei de tanto pavor e medo. Imediatamente fechei os meus olhos e clamei a Deus para fazer com que aquela assombração da minha tia saísse da minha frente. Depois de alguns anos, eu ainda tenho essa péssima recordação que me faz sentir arrepios até os dias de hoje. ようこそ死者の世界へさて眠るよさなすし